Bom, cheguei no acampamento aqui. É uma espécie de camping aberto, né? Já deixei a bike aqui, se chover aqui tem cobertura. Eu ia colocar a rede, mas já que tem essa espécie de esse abrigo aqui, né? Eu não vou precisar, só deitar no banquinho e beleza, não tá muito frio. E ó, tem umas cerejeiras aqui. Docinho. E hoje rodei uns 100 quilômetros, deu para andar bem. Já até escureceu um pouco, que eu fiquei conversando lá quase uma hora com uma senhora. Ela estava passeando com o cachorro, aí viu a bicicleta. De vez em quando acontece isso, né? Acho que agora, principalmente que todo mundo está se isolando tanto, não tá. E principalmente os senhores mais de idade aqui, muitas vezes são bem sozinhos, né? Então eles sentem muita falta de conversar e eles me veem também sozinho e a bicicleta vira um ponto de assunto, né? Geralmente tá vindo de onde, né? Ou já passou por onde, etc. E eu começo a contar o que eu fiz, por onde eu passei. Eles ficam surpresos, né? Geralmente eles falam, nossa, eu nunca conheci ninguém que fizesse algo parecido, que sequer fosse possível fazer isso, mas no final eles ficam meio que inspirados a fazer o mesmo, assim, essa senhora mesmo, eu tenho um carrinho, se eu baixar o banco dá para dormir, né? Fica no tamanho de uma tenda, né? Só com um saco de dormir, alguma coisa. Agora acho que vou começar aí, né? Vai para os interiores, né? Passear. É só ir para lugares para curtir a natureza. Então, na verdade, é até mais seguro do que ficar num ambiente urbano, né? Só comprar bastante suprimento e ficar viajando, conhecendo os lugares. Eu tô completamente sozinho aqui, não tem ninguém. Então, o isolamento é profundo, digamos assim, né? Mas é legal que ela se inspirou um pouquinho. Talvez ela estivesse meio sozinha. A gente conversou bastante. E é isso, o dia foi bem gostoso hoje, o clima tá ótimo. E acho que a partir dos próximos vídeos eu vou começar também a conversar sobre outros tópicos, né? Um pouco mais sobre minimalismo, sobre vida intencional, né? Como viver de forma intencional, fazer coisas que você realmente quer fazer, em vez de coisas que acabaram sendo decididas por você, né? Você nasce, você estuda até os 18, depois você escolhe uma profissão, você faz faculdade, você se forma, depois você acha trabalho, você trabalha até os 60, 65, aposenta, e assim, essa sequência já meio que pré-determinada, né? E na vida intencional, você pensa realmente, cada etapa você realmente avalia por si só, assim, né? Bom, independente da minha cultura, independente do sistema que eu nasci, do país que eu nasci, da época que eu nasci, o que realmente eu gostaria de fazer, né? O que faz sentido para mim, né? E você reflete, chega a uma conclusão sua e faz o que você quer fazer, né? Realmente, esse seria mais ou menos o conceito de vida intencional, né? Você realmente fazer as coisas não porque faz parte, é uma etapa a ser concluída do processo que foi estabelecido por outras pessoas, né? Que não foi estabelecido por você. Você não criou esse sistema o sistema educacional que parece todo voltado para você passar no vestibular
e você tem que passar no vestibular, porque você vai ter que escolher uma profissão aos 17 anos. E sem pensar muito, né? A maioria das pessoas não está preparada para escolher uma profissão, né? E nunca pensou se eu preciso de uma profissão realmente. Esse vai ser o foco dos meus próximos 40, 50 anos, vai ser uma carreira, é nisso que eu quero investir meu recurso mais importante, né? Meu tempo e minha atenção. Eles são recursos importantes porque são super limitados, né? São os dois recursos mais limitados que a gente tem como indivíduos, né? Como seres humanos, e a gente tem que é o tipo de recurso que você ganha 24 horas desse recurso todo dia, só que você não pode acumular. Você tem que gastar, investir em algo, senão você perde, né? Investir numa carreira, você de certa forma você está investindo, né? E você cristaliza esse tempo em atenção, transformando ele em dinheiro. Eu não vejo nenhum problema com dinheiro. Dinheiro para mim é só uma cristalização, é só uma materialização do seu tempo e atenção, né? Você está dedicando o seu tempo e sua atenção, seu foco, né, seu intelecto, para ir transformando isso em crédito, né? Em dinheiro que você como se fosse uma bateria, né? Você está acumulando essa energia que você depois pode usar. Só que esse dinheiro não é a mesma coisa que o tempo, assim. Você não pode, quando você tiver 65 anos, eu vou gastar o meu dinheiro e eu quero ter aquela tarde de verão de quando eu tinha 25 anos. Não, você não vai ter. Você ainda vai ter 65 anos. Talvez não esteja na melhor forma, às vezes por causa exatamente da sua carreira, de ter batalhado tanto para acumular aquele dinheiro. Você pode ter um ótimo dia com 65 anos, você pode comer as comidas super chiques, ficar num hotel super legal, tal, mas você não vai ter aquela tarde de primavera quando você tinha 26, 27, 28 anos, né? Você não vai ter aquilo mais. Então, não é a mesma coisa, mas você tem alguma coisa. Você investiu aquela tarde de verão quando você era jovem para você poder comer essa comida super gostosa e ficar nesse hotel super chique quando você está mais velho. Mas é uma decisão que a maioria das pessoas não faz. Elas simplesmente tomam isso por garantido. Não, é isso que eu tenho que fazer, né? É o único jeito, é o único caminho. E na verdade não param para pensar se esse é realmente o caminho que eles têm que fazer. É simplesmente um que todo mundo está fazendo e geralmente a gente sente segurança nisso, né? Meio que pensamento de manada, né? Não tem nada assim intrinsecamente errado com Maria vai com as outras, né? É uma estratégia que funciona, onde todos vão, geralmente é mais seguro, né? Porque a maioria dos problemas desse caminho já foram resolvidos, tal, e você já tem vários exemplos de gente que fez isso e são bem-sucedidos, estão felizes, tudo bem. E viver intencionalmente é um pouco mais arriscado, né? Porque por exemplo, gente que vive como eu vivo, não tem, eu não tive nenhum exemplo de alguém que vivesse assim, né? Então, quando eu comecei a fazer as coisas que eu fiz, eu era o primeiro, então todos os desafios, todos os obstáculos, eu tive que resolver do zero, né? E tive que pensar em soluções para resolver isso sozinho, porque eu não tinha referência de outras pessoas que tivessem feito isso antes de mim, né? Então é um pouco mais arriscado, né? Tem esse custo, né? Que é o risco, né? Mas eu acho gratificante e eu acho que mesmo que você vá seguir
o caminho normal, né? Eu vou estudar até os 17, depois eu vou fazer vestibular, vou escolher uma carreira, vou investir 4, 5, 6 anos nessa faculdade, depois eu vou seguir a carreira que eu escolhi quando eu tinha 17 anos, mesmo não tendo experiência nenhuma e não sabendo nada sobre a sua profissão, mas eu decidi, já investi o dinheiro na faculdade, então eu vou continuar nessa carreira, mesmo que não seja a melhor coisa que eu já fiz, mesmo que eu não goste desse caminho, mas você pode fazer isso, não vejo problema nenhum em seguir isso, desde que você tenha realmente avaliado as suas opções, né? Realmente avaliado, não avaliado, que faculdade fazer, não, pensa desde o começo. Eu preciso fazer uma faculdade? Eu tenho experiência suficiente para decidir a minha carreira nesse momento? Será que não é melhor eu, por exemplo, começar a trabalhar, juntar dinheiro, ganhar um pouco mais de experiência de vida e depois, se eu sentir a necessidade, escolher uma profissão para fazer? Acho que tem uma oportunidade boa de fazer tal negócio, para isso eu vou precisar de tal faculdade. Aí sim, fazer a faculdade. Tem muitos, ou então não fazer. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas de hoje, aliás, largaram a faculdade para fazer o que eles quiseram, que eles queriam, né? Eles pensaram a respeito, não. E Bill Gates largou Harvard, né? Uma das melhores faculdades do mundo, porque ele pensou a respeito, não, é um bom curso, iria me proporcionar algo muito bom, mas o que eu quero fazer é isso, né? Esse caminho que eu quero trilhar. Então ele optou por outro caminho e viveu intencionalmente. Muitas pessoas fizeram isso e não precisa ser nem um caminho ambicioso, não. Vou criar, pode ser simplesmente um caminho, não, vou viver uma vida bem simples, eu vou pescar, vou plantar minhas coisinhas, eu só preciso de dinheiro para juntar, para comprar um terreninho, e eu vou focar em fazer um meu pequeno jardim de Epicuro, né? Eu quero só comer bem com as coisas que eu plantei, passar tempo com meus familiares e amigos, né? Conversar sobre a vida, sobre pensar sobre o universo, etc. E isso vai ser o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Eu refleti e é isso que eu quero, né? E então é independente do que você queira, independente de qual seja o caminho que você queira fazer, o importante é fazer ele com intenção, né? Refletindo antes. E geralmente você vai perceber que para você escolher esse seu caminho, você vai precisar se conhecer muito bem antes. E esse é onde entra a filosofia. Mas eu vou deixar o vídeo falando sobre porque eu acho que a filosofia deveria ser a base da educação, principalmente na fase de adolescência, né? Deveria ser, antes de você pensar em qualquer coisa que você vai fazer, antes de sair de casa, antes de fazer vestibular, ou antes mesmo de você começar a se preparar para o vestibular, você deveria aprender filosofia para poder pensar, para poder se conhecer e para poder finalmente escolher o caminho que você quer viver, né? E essa encruzilhada geralmente tem que ser decidida lá pelos 14, 15, 16 anos, que é um momento formativo muito importante. Então, filosofia deveria ser ensinada antes dessa idade. Mas eu vou deixar filosofia para outro dia. Hoje é só mais ou menos dando uma pincelada sobre o que eu considero ser importante sobre viver intencionalmente. E é isso.